Primeiro, olá, né? Sejam bem-vindos a essa live, no qual nós vamos falar sobre o yoga e a psicoterapia, como eles podem estar juntos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Vanessa, eu sou professora de yoga e também sou psicoterapeuta. Bem-vindos, bem-vindas a todos, tanto quem está aqui com a gente, quanto quem vai ver gravado depois. Meu nome é Heitor, nós somos casados, um casal de psicoterapeutas com algumas atividades também na área corporal. Eu sou terapeuta corporal também. Atualmente eu faço doutorado na área de qualidade do sono, sou facilitador de uma metodologia de autoconhecimento chamada Pathwork, instrutor de mindfulness, ou seja, essa área da saúde. Eu fiz meu mestrado em Ciências da Saúde em 2008 até 2010, então é uma área que já vem fazendo parte da minha vida há muito tempo, sendo que a minha primeira formação é engenheiro eletricista, então eu fiz uma transição aí que demorou uns 10 anos para acontecer, né? Começou uns 10 anos atrás, mas hoje estou muito feliz, muito realizado nessa atividade de ser psicoterapeuta e ajudar nesse mergulho que as pessoas podem querer fazer no seu inconsciente, nas coisas que realmente estão dentro de si e que, ao conhecer, faz tanta diferença na vida. E aí, hoje, a gente preparou esse tema, né, utilizando o melhor das nossas habilidades. A Van já é professora de yoga há muitos anos, e a gente falou, como é que a gente, já que é isso que a gente trabalha muito, né, tanto eu quanto ela, como essas duas coisas se ajudam e se complementam. Então, a Van vai falar um pouco do yoga e a gente vai fazer um pouco uma ponte aqui entre esses dois temas. Sim. Então, como eu já sou professora de yoga, né, já faz uns 8 anos, eu também tive processos também de transição de carreira, enfim, e com o estudo do yoga, porque muitas vezes tem uma falta, assim, as pessoas têm pouco conhecimento do que é o yoga, né, muitas vezes vem só como uma atividade física. Nesses anos eu tenho observado muito isso, e o meu papel como professora é mostrar o yoga além do que as pessoas têm esse conhecimento, como uma atividade física, algo que só mexe com o corpo. E, claro, tem essa parte que vai trazer todos os benefícios físicos, vai fortalecimento muscular, melhora da flexibilidade e outros mais. Se for listar aqui, são vários benefícios. Mas o yoga eu vejo muito como uma prática que você leva para a sua vida como um processo de autoconhecimento e também, como eu sempre gosto de falar, uma filosofia de vida, né? E por que uma filosofia de vida, né? Como uma prática também, uma ferramenta de autoconhecimento. Porque nós temos alguns passos que a gente estuda, quando faz um pouco um aprofundamento, né, do estudo do yoga, que é o que eu também levo para os meus alunos, esse conhecimento. Um texto que eu uso bastante, que é o Yoga Sutra de Patanjali, que fala sobre os 8 passos, né, que é o caminho do yoga. E sendo que os 2 primeiros passos desses 8 é toda essa parte filosófica, que a gente vai trazer agora, um pouco mais aprofundado, assim, e fazendo os links com a psicoterapia. Exato, e olha como a gente começa a ver já as similaridades. Porque a psicoterapia, na minha visão, eu sou psicoterapeuta holístico, então o que significa isso? Que eu não estou só preocupado em uma cura específica, né? Quem conhece muito a psicologia, que é dada por psicólogos, tem muitas, estou com um transtorno de ansiedade, eu estou com pânico, depressão, etc., que isso é uma coisa que a psicoterapia envolve. A psicologia tende a ser mais pontual. E um psicólogo pode ser um psicoterapeuta, mas um psicoterapeuta não precisa ser um psicólogo. E isso é o que me apaixonou nessa profissão, porque com a psicoterapia holística é possível a gente trabalhar todos os corpos, não só o corpo emocional, o corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual. Para mim, todos esses componentes, todos esses corpos podem ser integrados dentro da psicoterapia. E aí a gente também vai fazendo um trabalho que não é só da cura de uma ansiedade ou da melhoria de uma depressão, mas passar dessa etapa, que às vezes é uma etapa mais crítica, talvez um divórcio, uma separação, um problema de relacionamento,
a pessoa pode aprofundar nos temas de encontro com esse self mais profundo, que tem muito a ver com os 8 passos do yoga. Então, esse é o paralelo que a gente vai fazer aqui, aonde a Van vai trazer esses passos, eu vou trazer um pouco da visão da psicoterapia neste caminho, que na psicoterapia não tem passos específicos, é um processo que vai acontecendo, mas que é também muito similar em conceito. Sim. A psicoterapia, né, eu também, por ser psicoterapeuta, eu consigo perceber muito de todo esse conhecimento que a filosofia do yoga traz, e também como a psicoterapia também ajuda a aprofundar algumas coisas mais no cuidado com esses processos mais internos, né, de você conseguir aprofundar mais ainda, né. Quando você começa o yoga e percebe ele como uma ferramenta de autoconhecimento, você fazendo esse aprofundamento no atendimento na psicoterapia, fazendo esse acompanhamento, isso faz com que você consiga entrar mais ainda em contato consigo, né, fazer uma ajuda muito mais profunda. Então, como eu tinha falado no início, a filosofia do yoga, né, os 8 passos, né, tem os 2 primeiros passos, é a parte filosófica. E eles são divididos, o primeiro passo, eles são atitudes, eu vou tentar não falar os nomes em sânscrito, que é uma das línguas que o yoga usa, vou tentar trazer tudo para o português, para facilitar mais a compreensão de quem não conhece nada do yoga, e se sinta acolhido também nesse conhecimento. Então, o primeiro passo, ele fala muito das atitudes que nós devemos evitar, né? Entre elas, são 5 ações, 5 atitudes. A não violência, o não mentir, não roubar, não apegar-se aos desejos materiais e não apegar-se. Então, são 5 passos. E o segundo passo, né, são 5 atitudes, né, eu falei 5 passos, são 5 atitudes. Atitudes que você deve fazer, né, entre elas, a purificação, o contentamento, o esforço, o estudo e a entrega e a confiança. Então, são esses os 2 primeiros passos que o yoga ensina com mais profundidade cada um deles. Né? Então, e eu acho muito legal, porque eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar isso sobre yoga, né, de que tinham passos sobre atitudes, comportamentos, e na psicoterapia, eu pessoalmente gosto muito de olhar o comportamento, né, quando a pessoa vem com alguma questão, o que está acontecendo, quais são os fatos, não aqueles pensamentos, eu devia isso, como é que eu estou me comportando, como eu estou agindo, isso normalmente dá indicações muito fortes para o psicoterapeuta das questões inconscientes. Então, foi muito legal conhecer isso junto com a Van, sobre os primeiros passos do yoga como o lado dos comportamentos, mas aí o que a psicoterapia vai fazer? Ela vai falar assim, tudo bem, eu quero evitar tais atitudes, eu quero evitar a violência, mas às vezes eu tenho algo em mim que às vezes me leva para uma agressividade. Não é que eu não quero ser violento, mas aquilo pega e vai para uma violência. Não precisa nem ser só homem, às vezes homens, mulheres têm comportamentos impulsivos, que vêm de um lugar que não é consciente, né? Ou mesmo, eu quero uma purificação, eu quero contentamento, mas eu não quando vem o contentamento, eu não sustento. Às vezes até angustiante isso. Isso é por quê? Porque além do que a gente tem no consciente, do que eu quero, do que eu acho que é bom para mim, existem aquelas questões inconscientes. E o inconsciente, se ele não afetasse a nossa vida, se ele ficasse lá quietinho, era ótimo, mas não é verdade. O que está no nosso inconsciente afeta a nossa capacidade de agir no mundo como a gente gostaria. Então, olha como é importante. O yoga traz um estímulo nessa direção, porque você fala assim, mas precisa do yoga para fazer? Às vezes não precisa, mas vem com crises. Então, vem uma crise na vida, a pessoa aí vai procurar terapia. Quando você usa, por exemplo, o yoga, algo que te estimula a crescer, fala assim, olha, essa direção aqui era melhor. E você vê que você não consegue, pegar o apoio de um psicoterapeuta pode ser a base que você precisa para não precisar passar por tantas crises, fazer um processo de crescimento a partir do amor, do conhecimento, da sua vontade interna de estar melhor na vida.
E isso é o que a gente ajuda a trabalhar no inconsciente, coisas que ficam no inconsciente. Por exemplo, crenças, o que eu acredito que é certo e errado, imagens de como eu deveria ser. E aí tem várias questões que o inconsciente guarda, que tem a ver com histórias, às vezes, da adolescência, às vezes com histórias da infância, ou às vezes histórias de ambiente de trabalho. O inconsciente, ele é cheio de facetas. E é isso que a gente estuda na psicoterapia e trabalha na psicoterapia. Muito bom. Complementando também essa observação feita, por exemplo, quando você faz uma prática de yoga, muitas vezes, no início, você vai até buscando por questões, porque eu tenho ansiedade, por questões estresse do dia a dia, e busca a prática de yoga para buscar esse centramento, buscar lidar com os desafios do dia a dia de forma muito mais equilibrada, porque o yoga vai te proporcionando isso conforme você vai levando a sua prática semanalmente, diariamente na sua vida. E também, o que acontece muitas vezes na prática, que aí eu já vou ter depois trazer os outros passos, né, para ir complementando, a gente ter a noção de quais são os passos e assim ir aprofundando um pouco mais a conversa. Que muitas vezes, por exemplo, o terceiro passo, ele fala sobre as posturas. Muitas vezes, quando você está fazendo uma prática, lá na sua prática de yoga, ele não vai mexer só fisicamente, ele vai despertar algumas emoções, algumas resistências, vai trazer, por exemplo, você está fazendo uma postura, autossabotagem, de você não vou fazer essa postura, eu não consigo, começa a surgir começa a vir à tona algumas coisas mais profundas de si. E aí, como lidar com isso? Porque muitas vezes desencadeia algum processo emocional, e quando você tem essa percepção e está junto com uma terapia, alguma coisa nesse sentido, você consegue entender por que eu me auto-saboto, por exemplo, na minha prática, por que eu tenho medo disso, por que eu crio emocionalmente, me desperta uma raiva ali, muitas vezes tem várias histórias de alunos, experiências que aconteceram, em relação a isso, de fazer uma postura e a pessoa expressar algo, sentir algo ali, e eu já, por ter essa experiência também, eu vou ajudando os meus alunos nesse sentido, a poder lidar com as emoções, a poder entender por que aquilo foi desperto, né, e a partir daí se conhecer melhor e lidar melhor com isso, né, no seu dia a dia. E aí eu vou só trazer à tona o lado que aí começa a complementar o lado da terapia, incluindo o corpo. Então tem um paralelo nesse terceiro passo também. Só queria dar boas-vindas para quem chegou agora, lembrar que a gente está gravando, então se quiser deixar a câmera fechada, fique à vontade, e vamos seguir então. Então como é que é o olhar da psicoterapia para o lado corpo? E como eu falei, eu vou trazer aqui a visão da psicoterapia holística, que é a psicoterapia que olha esses 4 corpos. E dentro desse olhar psicoterapêutico amplo, o corpo, ele guarda muitas histórias das nossas emoções que foram reprimidas. O que acontece, é um dos trabalhos do psicoterapeuta? Ajudar você a entrar em contato com algumas emoções que foram reprimidas em algum momento da vida. Seja na infância, na adolescência, no início da vida adulta, a gente guardou. E o nosso desejo, muitas vezes, o nosso desejo é esquecer, falar, passou, acabou, não preciso mais ver isso, já melhorei, já estou adulto, acabou. E situações da vida vão se repetindo, padrões negativos. E quando você vai para uma psicoterapia que inclui o corpo, a gente começa a perceber que está guardado. Tem muita gente que tem muita coisa guardada na região da garganta, na região do estômago, na região dos olhos, na região do peito. Inclusive, Reich foi um que estudou isso muito e trouxe na terapia bioenergética, mas tem várias outras formas de você acessar, de usar o corpo para acessar certas emoções e certas histórias. E com o uso do corpo, como isso fica muito real, facilita muito o processo psicoterapêutico.
Porque quando você fica só na mente, tentando lembrar, você vai na mente. Quando você inclui o corpo, isso traz outra densidade, outra capacidade de trabalhar as suas questões internas. É muito rico, é muito impressionante quando os pacientes começam a perceber essa ligação. E se você parar para pensar, naquele momento em que você sai do sério, você tem uma atitude que você depois não gosta, você percebe que seu corpo já estava visando aquilo há algum tempo. E isso, então, é muito rico para a psicoterapia. E também a gente percebe, o nosso corpo, ele vai somatizando muitas coisas, né? Muitas emoções, bloqueios, e quando você coloca, por exemplo, uma prática de yoga, o corpo, ele é exigido naquele momento, né? Porque você vai realizar as posturas, vai trazendo a consciência da sua respiração, vai percebendo-se naquele espaço, naquela aula. E aí vai vindo à tona mesmo algumas percepções físicas do corpo. E por que, às vezes, questões, por exemplo, de flexibilidade, por exemplo, o quanto você é flexível nas coisas da vida, um exemplo. O corpo, às vezes, ele fala isso, algumas resistências físicas para realizar algo, não é às vezes só porque não conhece, por exemplo, a postura, pode ser também que tenha alguma coisa mais profunda ali, que faz com que a pessoa crie essa resistência, aquela inflexibilidade, e quando você abre no seu dia a dia para observar os seus comportamentos, como você lida, por exemplo, com as experiências que tiram você, por exemplo, da sua zona de conforto, como lidar com isso, você percebe o quanto, muitas vezes, o seu corpo já estava ali te mostrando, já estava ali sinalizando, porque vai sendo somatizado, muitas vezes, as emoções, os pensamentos, tudo ali vai somatizando o nosso corpo, e uma hora ele vem à tona, né, quando vem, somente uma prática de yoga, que a gente traz essa consciência, eu, pelo menos, como professora de yoga, posso falar por mim, como que trago essa percepção, tanto do físico, como do emocional, como toda essa parte filosófica que o yoga também traz, a gente identificar isso, e o que fazer, como lidar, né, porque não adianta só perceber, a gente também precisa buscar acessar isso de forma segura para poder se libertar. Tem uma frase no yoga que eu falo muito, liberte-se daquilo que te aprisiona, né? Quais são as suas prisões? Ou seja, quais são os seus bloqueios? O que te limita de ser quem você é, de ser feliz, de realizar as coisas na sua vida. Deixa eu só dar um recadinho para Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, acho que você entrou agora. A gente está gravando, tá? Então, se quiser fechar seu vídeo, fique à vontade. Depois a gente vai ter um momento de bate-papo, mas fique super à vontade. E eu gosto muito desse tema. Se ele deixar, a gente fazer uma live só disso, dessa junção do corpo com as emoções. Mas é muito rico. O tema da nossa live talvez nasceu daí, que é onde que yoga e psicoterapia se ajudam. Imagina você estar numa aula de yoga e acessa uma área do seu corpo que guarda uma memória. Quando você faz isso, na aula de yoga, talvez não seja o melhor lugar para você receber o acolhimento e a orientação corretos, ou que vão te ajudar realmente a mergulhar naquilo. Então, é uma área onde você consegue trazer muito para uma psicoterapia o que você viveu na aula de yoga. E o inverso é bom também, porque quando numa psicoterapia também é incluído o corpo, talvez você perceba que alguma mágoa, alguma forma de não expressar o que você está sentindo, ficou guardado em alguma parte do seu corpo. Claro, na sessão você traz isso, aquilo fica um pouco mais consciente, aí você vai para uma aula de yoga e fala assim, nossa, essa região do meu corpo tem uma dificuldade de postura. E aí você começa a fazer a relação. Então, as duas coisas juntas, elas trazem um benefício enorme para o que na nossa conversa, assim, esse pacote são fases. Então, a primeira fase são os 2 primeiros passos, mas eu sinto que quando você traz o corpo, você completa a primeira etapa dessa junção, que é uma etapa talvez mais de cura, né? Uma etapa onde você está mais focado em resolver algum problema. E é legal porque depois vem outros passos
que começam a evoluir isso, que a gente vai falar agora, não vou dar spoiler. Sim. Então, aí falei os primeiros passos, recapitulando, né, a gente fala primeiro as atitudes que nós devemos ter, as atitudes que devemos evitar, que são as duas partes mais da filosofia, que a gente pratica mais no nosso dia a dia. Terceiro passo são as posturas. O quarto passo, a gente chama de expansão do prana, né, que é as respirações, porque a gente traz muita consciência, trazer o estado do agora, você viver no agora, que às vezes é uma dificuldade que nós temos, ainda mais no mundo que nós estamos hoje, que a gente fica nos preocupando, vivendo, pensando no futuro, ou preso a coisas passadas, as experiências que a gente gostaria que tivesse sido diferente. Então, a nossa mente fica muitas vezes preso a esses tempos, né, ou passado ou futuro. Esses tempos não existem, porque o único momento que existe é o presente, é o agora. E quando a gente traz a consciência para a respiração durante a prática de yoga, nós estamos aprendendo a viver no agora, a estar presente ali. E aí você percebe que quando você está presente ali, você consegue realizar a sua prática muito melhor, porque a mente vai estar ali distraindo, trazendo para esses tempos passado, futuro, o tempo todo, essas oscilações da mente, mas você vai percebendo que é possível voltar. Isso você leva para a vida, porque você vai aprendendo que é a experiência, quando ela aparece, você lida, você vive aquilo, né? E vai percebendo que não vale a pena, às vezes, estar preso a esses tempos, mas é preciso, quando você percebe que você está muito preso ao passado, por exemplo, muitas vezes acontece, pode causar depressão, né? E muitas vezes a sua mente presa ao futuro, se preocupando, os transtornos, muitas vezes, de ansiedade, que podem estarem sendo desenvolvidos. Então, quando você tem essa consciência, você vai buscando também ferramentas, tanto na prática de yoga, como ferramentas que você aprende durante uma sessão psicoterapêutica também, a identificar o que está causando isso, né? Por que eu estou preso a situações, como eu posso ressignificar aquilo e poder ter uma vida melhor, né? Uma vida mais plena, né? Feliz. E aí é muito legal, a Van falou de ferramentas, e a gente muitas vezes não sabe o que se passa dentro de um consultório de psicoterapia, mas tem muito conhecimento técnico também. Eu vi uma frase de um psicólogo muito bom, que fala assim, a psicoterapia é uma tecnologia. Então, existe toda a conexão empática, existe toda a possibilidade de falar de alma para alma com o psicoterapeuta, mas, às vezes, algumas informações práticas ajudam muito no processo psicoterapêutico. Vou dar um exemplo de um conhecimento muito utilizado, essa questão da presença. O Mindfulness atualmente trouxe muito. E dentro do Mindfulness, uma das coisas que se fala muito é sobre essa resistência a estar no momento presente, porque se você colocar isso como uma coisa da sua mente, é assim, eu quero estar no momento presente, vou ficar. Mas não funciona assim, porque o nosso emocional, todos os nossos corpos têm vida. Então, que a gente pode trazer um pouco de conteúdo técnico? Assim, a gente tem 5 resistências básicas a estar no momento presente. Uma é a fissura, que parece engraçado, mas assim, se a gente quer muito ficar no momento presente, a gente não fica, a gente fica na atenção. Eu vou ficar em paz, eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar no momento presente. Só esse pensamento de ficar no momento, se é um pensamento tenso, te tira do momento presente, você fica preso nele. Gera até mais ansiedade. Gera mais ansiedade, não menos. Depois, a inquietação. Muita gente tem isso. Parou, quer ficar quieto, quer ficar no momento presente, começa e mexe o corpo, e agita, e não consegue. Depois, a dúvida. Para que eu vou fazer isso? Vem pensamentos de que não devia estar fazendo isso, eu devia estar trabalhando, entregando relatório, fazendo alguma coisa para um cliente ou para os meus filhos. E aí, também é uma resistência. Depois, a sonolência ou a preguiça, que você começa a ficar, mas por que eu vou fazer isso? Começa a dar sono, você fica mais, até desconecta daquela prática, ou você foge, simplesmente. Você vai pensar em outra coisa. É o que a gente chama de aversão ou fuga. Então, olha só, como é que a gente lida com isso? E aí é que entra a psicoterapia, que não é só falar assim,
então já sei o que é, não vou ter. Não. O que um psicoterapeuta vai ajudar você é fazer o seguinte, olha, percebe para onde você foge, porque um pode ir para fuga, outra pessoa vai para fissura, outro vai para dúvida, para sonolência. Você pensa aí no seu caso, quando você para e quer acalmar um pouco, o que te impede? E a psicoterapia vai dizer, reconheça que você fez esse movimento, se tranquilize, porque isso faz parte do ser humano, isso é estudado, e você pode retornar àquele estado onde você deseja estar. Então você não tem mais briga com você mesmo. Você aceita que isso acontece tranquilamente, de repente fica até um tempo lá naqueles pensamentos do boleto, do filho, etc. Olha só, estou lá. E aí você percebeu, gentilmente você volta. E isso alinha muito com o tema da respiração, porque a respiração mostra muito se você está no momento presente ou não. Então, tudo isso pode ser usado dentro do contexto da psicoterapia, principalmente dessa psicoterapia que une todos os corpos. E é muito rico. Então, a gente une um pouco aí de trazer essa consciência do corpo, no passo 3 que ela falou, mas também a consciência da respiração para ajudar a construção dessa habilidade de ficar no momento presente, porque é uma habilidade a ser construída também. Que, inclusive, para mim, é a ponte com os próximos passos, porque a gente, dentro desse processo, está chegando nos passos de, talvez, mais profundidade. E também complementando essa parte, uma coisa também que é importante, quando a gente reconhece também algumas resistências, algo que faz com que a gente não realize, procrastine muitas coisas na nossa vida, porque muitas vezes a gente tem vontade de fazer algo, porque a gente não faz, porque a gente vai adiando, porque a gente não realiza aquilo que a gente quer, muitas vezes. E a nossa mente, ela vai criando justificativas, ela nos auto-sabota muitas vezes. E o que a gente também percebe, quando a gente está nesse processo de buscar a si, se reconhecer aquilo quais são as minhas resistências, muitas vezes elas vão se tornando conscientes e muitas vezes elas estão no inconsciente, mas também é acolhê-las, porque o que a gente aprende também, sim, eu tenho isso, eu tenho essa resistência, e tudo bem, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para mudar isso, e criar esse processo de mudança, porque a mudança, quando a gente começa um processo de fazer a mudança de alguns comportamentos, de algumas situações que a gente sente que está nos fazendo mal, mas mesmo assim nós ficamos nele, é um processo também que vai gerando também recaídas, a gente vai criando algumas resistências e tudo mais, só que a gente acolhe isso também, porque faz parte, e ter esse amor, esse acolhimento, né, a cada passo que a gente vai construindo um processo de mudança, né, mudança de um comportamento, mudança de situações que a gente percebe que é possível fazer a mudança, né, então conforme a gente vai levando isso para o nosso dia a dia, independente se é pelo yoga, pela psicoterapia, algum processo de autoconhecimento, enfim, que hoje em dia existem várias possibilidades, o que eu faço o convite acolha-se também, perceba, e tudo bem, às vezes eu estar resistente ali, não é o fim do mundo, né, a gente ter esse amor por si, a gente se acolher nas dificuldades também, porque a gente, muitas vezes, entra no processo de julgamento, entra num processo de autocrítica, isso vai fazendo cada vez mais, em vez de ajudar, acaba fazendo que a gente se feche mais naquilo, né, e é possível mudar, existem várias formas, e que podem te ajudar nesse processo, né? Então isso que eu achei muito importante complementar a fala, e continuando também, posso já dar... Eu não sei se o que a gente está falando aqui tem sentido, faz sentido, não sei se alguém quer comentar, aproveitar que a gente tem uma roda aqui aberta, se algo do que a gente falou fez algum sentido especial, ou fez uma coisa assim, não, a sua experiência é completamente diferente. Alguém quer comentar algo do que a gente falou, algo que fez alguma conexão aí com a realidade de vocês? É só ligar o microfone. Só abrir o microfone. Se quiser falar. Alguém abriu. Boa noite. Boa noite. Oi, Cláudia, boa noite. Faz total sentido para mim. Eu sou terapeuta holística e professora de yoga também, então tudo que vocês estão falando...
Faz total sentido. E bom, você já Só esse vivenciou comentário que eu queria fazer. alguma vez que você percebeu que algo que veio para o corpo e depois na psicoterapia aconteceu, depois... Sim, não lembro nem especificamente de alguma situação agora, mas sim, tem sempre detalhes que a gente percebe, né, que o corpo fala realmente, né, aquela limitação ali, ou então, por exemplo, vou até citar um exemplo, né, uma vez praticando, já tinha o costume de fazer uma prática um pouco mais forte, né, mais fluida, e aí, num determinado dia, chegou uma pessoa para fazer, que tinha um problema no pé, então a professora, no momento, deu uma prática mais lenta, mais tranquila, justamente por conta desse problema no pé da pessoa nova que estava fazendo o exercício. E aquilo me deixou até assim, sabe, eu falei assim, poxa, mas que droga, né, chato, porque mudou todo o estilo da aula. E aquilo me irritou, depois eu fiquei pensando naquilo, eu falei, poxa, yoga é uma atividade inclusiva, né, a pessoa chegou, ela tem que fazer justamente isso. E os anos foram se passando e eu passei agora, recentemente, dando aula, passei justamente por uma situação parecida. Montei uma aula toda, né, mais puxada também, mais forte para dar, quando eu chego para dar aula, entra uma aluna, uma senhora, que ela não tinha os dedos dos pés. E eu, na hora, assim, de improviso, mudei praticamente a aula inteira por conta do problema dela. Então, foi até curioso, porque eu passei por aquilo ali há anos atrás, senti uma irritação em mim, e a gente pensa, por quê, né, que tem que mudar? E é uma coisa que a gente começa a pensar, faz parte, a gente tem que realmente, né, incluir e entender por que aquilo ali está me incomodando, né? Eu tenho que aprender a ser mais, né, compreensiva com aquilo, entender que a aula não é para mim, a aula é para todos, né? Curioso, é bem interessante. É ótimo esse exemplo, eu adoro, porque a gente vê componentes muito importantes, assim, você traz o tema da fluidez, e o corpo mostra muito a nossa capacidade verdadeira de ser fluido. Tem alguns tipos de dança, alguns tipos que fazem, ó, dança do jeito que você quiser, porque se tem um jeito certinho, a pessoa segue. Quando você dá uma liberdade da pessoa assim, ó, se mexe do jeito que você quiser, a pessoa trava. Porque fala, não, meu, e agora? Não tem regra? Como é que faz? Né? E mesmo assim é o processo da pessoa, é muito bonito de ver, porque ela se dá conta de que às vezes não se dá uma liberdade para ser quem é. É verdade. Agora, você também traz um outro tema de que, o yoga é inclusivo, por isso eu tenho que ser inclusiva. Para a psicoterapia, pelo menos na linha que eu sigo, não existe um tem que. A gente se põe um tem que às vezes ele nos tira de um sentimento mais profundo. Talvez uma culpa, uma vergonha, assim, nossa, eu fui assim com tal pessoa. E isso é relevante. O tem que é o maior bloqueador de emoções que a gente pode ter, porque ele cria uma ideia de como eu deveria ser. E aí eu consigo voltar e tudo bem, fiquei irritada, eu queria a aula de um jeito, foi de outro, não gostei, pronto, acabou. Você não precisa falar isso para ninguém, mas você pode sentir isso. E aí, claro, olha como a vida é. Essa experiência foi riquíssima, porque você reconheceu aquilo e, num outro momento, pôde aprender esse lugar, tanto da fluidez, como um conceito que a gente usa muito nessa questão da presença também, que é, a gente pode até preparar alguma coisa, mas a gente não controla nada. Então, isso, para psicoterapeuta, talvez algum psicoterapeuta vá ver também essa live, é um ensinamento fundamental. Quantas vezes você já não pensa, o paciente trouxe tal caso, eu já vou nessa linha, tem uma questão ali, com esse passado, com aquele, mas tem que, sentou para atender, esquece. Abre a sessão e pergunta o que está vindo naquele dia. E isso é parte da prática como psicoterapeuta, é uma parte de poder ouvir, de poder se conectar com aquele momento, riquíssima no trabalho. Isso é um aprendizado para a vida, porque daí você usa com filho, usa com parceiro, parceira, acho que uma das grandes bênçãos do trabalho do psicoterapeuta é aprender isso também para a vida prática. Mas aí você trouxe esse exemplo muito bom, maravilhoso, de que é um dos grandes aprendizados para a vida, esse lugar de estar pronto, porque às vezes a gente precisa fazer uma preparação para se sentir seguro. Assim, não, já estudei, já me preparei, mas depois sentou, esquece. Sentou, esquece e escuta. É muito bom. É importante foi compartilhado, achei muito, muito rico, porque
Isso acontece o tempo todo, né? Eu também, tanto como nas minhas aulas, como professora de yoga, até nos meus atendimentos, é soltar esse controle, né? Eu também me sensibilizo muito, porque eu também sempre preparava as minhas aulas, trago até esse exemplo, e aí você chegava na aula, você vê o que o aluno precisa. Então, é você soltar um pouco esse controle. A aula não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito que é preciso naquele dia. Então, eu hoje em dia, depois de muitos anos também, já como professora, eu já sento assim na frente dos meus alunos e vejo, vou dar isso. E é o que são as melhores aulas, assim, que eu percebo o feedback deles depois, porque é você se permitir, né, acolher, né, isso, tanto a gente acolher a si, porque a gente às vezes se exige demais, não, gostaria que fosse assim, 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 mas ao mesmo tempo, quando a gente vê que acontece uma situação, a gente conseguir ter essa maleabilidade, a gente conseguir se flexibilizar com aquilo que chegou até nós. Isso, quando a gente consegue se abrir, se permitir isso traz um crescimento muito profundo internamente, né, para a vida, não só. As experiências ajudam a gente a enxergar e a poder lidar melhor com cada situação que vem. E a gente poder acolher cada experiência com um aprendizado, né, de crescimento. Isso é muito bom. E dando continuidade também, depois que mais pessoas quiserem comentar também, fiquem à vontade. Eu vou passar os outros últimos passos, né, que eles já são mais ou menos uma sequência que um vai emendando o outro, assim, porque faz parte do caminho para você entrar mais ainda em contato consigo. O primeiro passo, a gente trabalha que é a abstração, a gente abstrai, depois a gente se concentra e medita. Então, é um processo que a gente separa, assim, no caminho dos 8 passos, que é o processo da meditação. Você precisa primeiro se abstrair algo, aí você consegue entrar no estado de concentração, e aí só depois você medita, né? E o último passo também, que é aí que a gente chama de iluminação, que é quando você se ilumina, que no yoga não é nada mágico, aquela coisa que as pessoas idealizam, né? Eu gosto muito de falar que esse processo de iluminação é quando a gente enxerga as coisas como elas realmente são. Porque a gente, normalmente, no nosso dia a dia, a gente vai colocando alguns filtros, né? Que são as nossas imagens, a forma que a gente enxerga a vida através das nossas expectativas. E a gente, às vezes, não enxerga o fato, a realidade como ela é de verdade, sim com as nossas projeções, com aquilo que a gente internalizou através da nossa vida. E com a prática de yoga, um dos ensinamentos é esse, a gente tirando esses óculos, né, que fazem a gente não enxergar a realidade da vida, e isso é iluminar-se, quando a gente consegue olhar para a vida como ela é, né, sem sofrer, né, porque a gente fala muito que o yoga ajuda a gente a se libertar desse sofrimento, né, que é um dos objetivos dele. E aí, quando a gente consegue entender isso, o funcionamento da vida, as experiências que chegam até nós e aprendemos a lidar, aí sim a gente entra nesse processo mais profundo, né, que o yoga nos convida. E acho muito legal, porque esses últimos, né, o passo 5, 6, 7, 8, cola para mim muito com uma frase do Jung, que é: o propósito da vida é manifestar o self. Então, a partir daí, e eu vejo assim, quando a pessoa normalmente vem com uma psicoterapia, via de regra, ela está com algum problema, uma dor muito gritante, né, um problema de relacionamento, problema com os pais, problema com os filhos, problema no trabalho, tem alguma coisa gritando. Poucas pessoas já vêm assim, já cheguei até aqui, quero aprofundar. Eu, pessoalmente, adoro quando é esse caso, assim, eu sou fã da profundidade. Vocês devem ter visto aqui que tudo que eu faço tem esse objetivo. Então, quando eu começo um processo de psicoterapia, meu compromisso com o paciente é sempre ir tão profundo quanto ele queira ir. E eu sinto que é esse meu caminho, é isso que eu gosto, porque eu também faço isso comigo. E aí, essa frase do Jung mudou minha vida. Assim, o propósito da vida é manifestar o self. E aí, pegando esses passos de yoga, minha visão começou por um tema mais básico, alguma crise de vida, etc. Trouxe e compreendeu o papel do corpo, compreendeu o papel da presença, para daí fazer os passos na direção, sim, de usar meditação. Eu
costumo usar também a espiritualidade quando a pessoa tem abertura para isso, que é, às vezes, você poder, antes de uma meditação, fazer uma oração para algum ser que te ajude, porque isso tem um significado de humildade, de entrega, tem um significado de você poder saber que sozinho você vai até um certo ponto, com o terapeuta você vai até um certo ponto, porque é muito curioso, uma paciente um dia me disse assim, o que eu estou fazendo aqui não dava para fazer sozinho. Então, por que não? Porque se você fica, por mais conhecimento, por mais coisa que você estude, o terapeuta que consegue te olhar e te ouvir, ele vai devolver alguns pontos que têm um conteúdo mais profundo. E a própria mente sozinha, ela vai te desviar desses lugares. Então, a psicoterapia traz até aí. E onde entra, por exemplo, a espiritualidade ou a meditação? Entra para que você tenha centro, aceitação e, às vezes, até uma abertura de um campo que é meio uma caixinha de Pandora, é meio, talvez, um núcleo que não recebeu amor, ou seja, e que, às vezes, com um pouco de tranquilidade espiritual, abaixa um pouco a adrenalina, não é nenhum ser de luz vai fazer o trabalho que é seu, mas, às vezes, só vai te dar um pouco de aconchego para que você diminua um pouco essa adrenalina e acesse, traga realmente aquele conteúdo que é necessário. E cada vez que a gente toca num ponto chave, num ponto crucial, essa imagem, por exemplo, eu acredito que é necessário sofrer para ter valor a alguma coisa que eu fiz. Se eu sofri, aí eu mereço alguma coisa. Se eu não sofri, não tem. Então, tem algumas coisas, às vezes, muito profundas do nosso histórico e tal. E eu estava falando hoje com duas mentoras também, um exemplo sobre a dor. Né? Às vezes a gente confunde sofrimento com dor. Às vezes a dor é muito, está doendo, eu estou sofrendo. As duas coisas não são idênticas. Muitas vezes o que a gente aprende até na psicoterapia é usar as nossas dores para descobrir algo sobre nós. Então ninguém vai sair correndo atrás de dor, mas quando a dor aparece, a psicoterapia vai ajudar a olhar para isso com um pouco mais de centro. O que essa dor está te lembrando? O que essa dor está querendo trazer de ensinamento para você? E com o tempo, à medida que você vai fazendo isso, né, uma vez após outra, você começa a ver que a dor não é a mesma coisa que o sofrimento, pelo contrário, ela traz algum tipo de ensinamento. E aí você começa tanto a ficar mais no prazer, que aí eu acho que é outra live sobre ser capaz de se manter no prazer, mas também você começa a ver que tanto no prazer quanto na dor existe uma possibilidade de crescimento. E aí o sofrimento, esse tema, o sofrimento é necessário, começa a se desconstruir. Agora, se você tentar fazer isso mentalmente, assim, não, tá bom, então o sofrimento não é necessário, corre o risco de você começar a querer não sofrer com coisas que são sofridas e tentar apagar isso da sua realidade. E isso é um trabalho que a psicoterapia vai fazer bastante. E eu, pessoalmente, vejo esse lugar da iluminação que o yoga chega, é quando você consegue sentir fluidamente, espontaneamente o que você sente no corpo emocional, saber que isso tem um espaço dentro do seu corpo físico, que a sua mente consegue lidar com a realidade, a sua realidade interna, e você integra isso com o ser espiritual que todos somos. Então, isso traz uma elevação, um estado de prazer onde a realidade não é mais ameaçadora. E que é esse o caminho que a gente propõe, e que sempre que eu vejo pessoas nessa direção, para mim é um alento na alma, assim, poder ajudar pessoas, principalmente nesse momento, onde tem muita gente ansiando por um propósito um pouco maior e fica buscando fora. Eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de casamento, eu vou mudar isso, tentando mudar algo fora. Em vez de fazer um mergulho, eu brinco, né? Eu falo, a NASA está tentando investir para chegar até Marte. Eu falo, se pegasse centésimo desse dinheiro e ajudasse as pessoas a mergulhar dentro, tem muito mais universo para dentro, muito mais efetivo de se trabalhar, mas cada um está na sua missão. Que bom que eles querem ir para Marte, e eu estou na missão de ajudar as pessoas a achar seus universos internos. E isso tem um valor, uma transformação, para mim, que eu acho que faz muito mais sentido, ou seja, é para isso que eu estou aqui, vamos dizer assim.
quando a gente entende, né, que o processo é de dentro para fora. Então, tanto a prática de yoga, como o processo de uma psicoterapia, enfim, ou qualquer processo de autoconhecimento, é quando a gente começa a entender isso dentro, que não é fora. Quanto mais a gente fica buscando fora, isso vai gerando, às vezes, mais agitação, vai gerando mais ansiedade, vai gerando mais insegurança, porque como eu vou lidar com isso, aí vai buscando ali, isso aí vai mudando para aquilo, vai mudando para aí, vai fazendo só fora. Isso vai gerando aquela busca incessante, porque nunca alcançou aquilo, aí daqui a pouco vai para mais uma coisa, e fica sempre fora. Isso faz uma desconexão de quem você é, da sua essência. E quanto mais a gente fica fora, menos a gente se conhece, sabe? O que realmente nos nutre, o que realmente faz sentido para você. Porque é uma coisa muito particular, cada pessoa é única, é um universo ali. E aquilo que é bom para uma pessoa, às vezes, não vai ser para outra. E a gente quer se encaixar em padrões, quer se encaixar em moldes pré-estabelecidos, isso gera mais sofrimento, isso gera mais angústia, e vários processos de dor mesmo, que vai também sendo somatizado internamente, e muitas vezes não saber lidar com isso. E quanto mais o convite que eu faço para cada um é sair de fora e cada vez mais se permitir se conhecer, saber quem você é, de verdade, sem medo, sem julgamento, porque quando a gente olha para si, não vai vir só as coisas boas, vão vir principalmente as nossas sombras. É como se você pegasse um baú, né, cheio de coisas, aquele baú cheio de coisas bem velhas, assim, você vai abrindo esse baú, aí você vai tirando o que tem dentro dele, e vai olhando para aquilo, olhar e acolher tudo isso, e aí vai vir coisas que você não vai gostar, que você, nossa, eu ainda guardo isso aqui dentro de mim, nossa, eu sou isso, e tudo bem, olha para aquilo, e quanto mais a gente nega algo, mais a vida traz experiências para você olhar, ela fica te cutucando ali, você não quer olhar para alguma coisa sua internamente, que te bloqueia, que te gera sofrimento, gera tristeza, a vida vai lá, sabiamente, trazendo as experiências, que vai te convidando a olhar. E aí até o momento que você, se não olhar, parece que vai gerar mais sofrimento, mais dor. Aí uma hora que, normalmente, as pessoas vão buscar, quando aquela dor é muito grande, a pessoa, às vezes, não sabe mais o que fazer, ela vai buscar algo, vai buscar uma ajuda. Mas não precisa chegar a esse ponto, né? O convite que eu faço é já ir buscando acessar a si mesmo, a se conhecer, não precisar chegar num limite extremo, né, de dor, de angústia, e sim já começar o processo antes, com tranquilidade, com acolhimento, com muito amor, né, e buscar, se preciso ajuda, sim, faça esse processo, sabe, sem se achar menos ou mais porque tá buscando ajuda. Às vezes é necessário ter alguém que tenha um olhar, que está enxergando aquilo, né, que pode te ajudar a caminhar um pouco mais para si, e se curar, né, de verdade, não ficar naquela superficialidade que muitas vezes nós ficamos, né, como se você estivesse no mar, lá na bordinha dele, na areia, tem uma profundidade ali, quando você vai dar esses passos para se aprofundar e mergulhar fundo no mar da vida, né, esse é o convite que eu faço. Gente, dá para a gente passar aqui mais horas falando sobre isso, mas queria aí ouvir um pouco mais de vocês, não sei se isso está fazendo sentido, se esse convite do aprofundamento parece uma coisa meio fora de moda hoje em dia, mas só parece, porque com todo mundo que eu falo, mesmo as pessoas que podem parecer as mais superficiais, você fala um pouquinho de algo mais profundo, parece que na hora a pessoa fala, nossa, verdade, né? E eu tenho uma frase muito boa, que é assim, se você tem a possibilidade de fazer algo mais por você, e você não faz, isso é um dos grandes causadores de ansiedade, né? Você fica assim, lá no fundo, você sabe que você podia ter uma vida mais plena, mais conectada. Não faz, é um pouco do que a Dawn falou, vai gerar alguma forma de assim, gente, já está na hora de olhar, essa própria pandemia foi um exemplo, muita gente começou a olhar para si, olhar para a sua própria vida, se voltar-se para dentro, teve muita gente que começou a fazer isso, mas de uma forma ou de outra, todo mundo tem a possibilidade de fazer isso, de alguma forma. Então, se a gente não faz,
a vida vai trazer um jeito de falar assim, volta para dentro. Então, é uma grande oportunidade mesmo fazer isso conscientemente, ao invés de esperar a vida chacoalhar a gente. Mas eu não sei se isso é verdade. Para mim, isso é plenamente verdade, a gente acredita muito nisso, mas queria saber de vocês um pouco, da experiência de vocês, se isso faz sentido. Oi, boa noite, pessoal. Bom, fantástico, adorei a fala, e para mim faz todo sentido. Eu sou assistente social, eu atendo por um trabalho voluntário, é uma área de apoio emocional. E é muito disso que você falou, né, Heitor, Vanessa? Quando a gente não faz, fica na superficialidade, começam a vir, né, esses fantasmas começam a aumentar, até o ponto das pessoas ficarem trancadas no seu quarto e não conseguirem reagir. Então, eu atendo muitas pessoas, eu faço plantão de 3 horas semanalmente. Muitas pessoas que assim, travam dessa forma, porque elas não conseguiram lidar quando aquele fantasminha era pequeno, então vai criando um monstro, e durante a pandemia isso triplicou, o número de atendimentos que a gente faz, são mais de 600 voluntários, esse atendimento triplicou, né, a gente ainda não consegue mensurar muito esses números, porque faltam controles, né, mas, assim, eu desligo uma ligação, entra outra, desligo uma ligação, entra outra, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, não está fora de moda, as pessoas precisam muito disso, e quanto mais deixar de lado, pior é, né? Então, tomara que essa live de vocês, essa gravação de vocês, chegue a muitas pessoas e que encontrem, né, esse start aí para começar a cuidar de algo que é fundamental para a gente, né? Muito obrigada, adorei. Oi, Elisa, a gente que agradece aqui, a gente sabe muito dessa realidade. O Fora de Moda vai porque a gente vê muito redes sociais, etc., e muitos mecanismos que a gente vê, né, dessas redes sociais estimulando a superficialidade, estimulando o materialismo, estimulando que você fique fora, conquiste algo fora, faça algo fora, e então não tem muito assunto, né, não tem, isso não vira mainstream, mas uma coisa que eu aprendi é que não precisa, a gente não precisa que todo mundo esteja falando sobre isso. Cada pessoa que, como você, ajuda a pessoa a voltar um pouquinho para dentro, gera um efeito. Então, a gente também está fazendo essa live, pode atingir nós que estamos aqui, mas pode atingir mais gente, pode atingir poucas pessoas, mas cada pessoa que for tocada nessa mensagem e poder saber que, se ela quiser, ela pode dar um passo para mais profundidade dentro dela, isso está disponível. Isso é uma informação que é importante lembrar, porque muitas vezes entra a mente, a gente tem uma estrutura dentro de nós que não quer mudança, né? Assim, não, gosta de uma zona de conforto, já está assim mesmo, a vida ficou assim até agora, e se a gente traz uma informação, ó, podia ser diferente, a gente cutuca um pouco essa área e fala assim, ó, não precisa. Que tal dar um passo? A sua vida está realmente boa? Ou você está segurando uma zona de conforto que, na verdade, é bem desconfortável? Com esse tipo de pergunta, com esse tipo de abordagem, ou às vezes vai para uma yoga, né, vai podendo aí mexer o corpo, de repente vem algum insight. Então, é isso que a gente quer estimular mesmo, e espero que essa live também chegue para bastante gente. Obrigado. A Vivi comentou aqui. Estou tentando abrir. Deixa eu ver. Vou ler, tá, Vivi? Aí, ó. Vocês são muito especiais por compartilhar esse olhar, esses conhecimentos e ensinamentos. Tudo isso faz muito sentido para mim. Eu busco um aprofundamento e tenho aprendido muito com algumas ferramentas. Que ótimo, Vivi. Que bom que você pôde estar aqui com a gente, né? E é importante nesse processo de buscar ferramentas. Hoje em dia, existem vários caminhos, né? A gente tem acesso, né? E até a gente trouxe um pouquinho falando, às vezes, da superficialidade, às vezes das redes sociais, enfim. Mas também existem coisas muito positivas ali também. É só a gente aprender a selecionar aquilo que chega até nós. Né? Isso a gente vai aprendendo quais conteúdos está agregando. Então, às vezes, a gente perde tempo com coisas que não agregam nada e fica pensando, fica preso ao negativismo, fica preso a situações que
fazem a gente, ao invés de se aprofundar mais, de olhar mais para si, se distanciar. Então, é aprender a olhar aos conteúdos com mais abertura e trazer aquilo que realmente faz sentido. Então, buscar várias ferramentas, porque hoje em dia está muito mais fácil, você consegue ter acesso com a internet, com vários estudos, muitos livros, enfim, tem muito conteúdo sendo colocado. E também uma coisa, só para concluir também, que é uma coisa que a gente aprende também com yoga, é a ter esse crivo, né, de saber o que faz sentido para a gente, né, porque nem tudo que é colocado é uma verdade absoluta, né, então a gente tem que trazer para si aquele conhecimento e falar, isso faz sentido para mim? Se faz, eu trago, se não faz, tudo bem, não faz sentido, ok, para alguma pessoa pode fazer sentido também, aí não cabe a nós entrar no julgamento, mas é entender que existem vários caminhos, mas que você pode, a qualquer momento, mudar a rota dele e fazer novas escolhas, escolher novos caminhos. Não existe, já é tarde, agora não dá mais tempo, essa frase nunca é tarde, é meio clichê, mas é real, porque você pode mudar a sua vida agora, nesse exato momento, é só você querer, e o querer, como a gente também trabalha muito nisso, existem as resistências, né? Existe o medo da mudança, a insegurança, enfim, mas é um processo, e quando você entende, não, poxa, eu posso mudar, eu posso fazer novas escolhas, eu posso me permitir fazer algo novo. Isso, além de fazer o processo de transformação, de mudança, realmente acontecer, e cada vez mais a gente fazer essa conexão consigo, aquilo que realmente importa, que é a nossa essência, e aquilo que faz sentido para a nossa vida. Isso, quando a gente consegue fazer essa conexão, a fluidez da vida acontece, porque muitas vezes as coisas vão empacando, porque a gente fica indo para um lugar que não é mais para estar ali. E o medo, às vezes, de fazer a mudança, de perceber que a gente pode mudar a qualquer momento, é que nos empodera de fazer isso, né, de fazer esse caminho novo. Bom, gente, não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa. Fazer uma observação. Se deixar, a gente vai falar aqui até amanhã, mas é muito gostoso ver vocês aqui, tal, quem pôde abrir o vídeo também. Se não, acho que só agradecer. Mas deixa eu ver. Cláudia, fala aí, Cláudia. Tá no mudo, Cláudia. Eu só queria agradecer mesmo, porque, infelizmente, eu cheguei um pouquinho atrasada, que eu tive um probleminha aqui com a minha filha, mas só o que eu escutei já valeu muito. Gratidão aí por compartilhar esse ensinamento com a gente. Tá gravado, depois a gente vai colocar no nosso canal do YouTube, e aí você pode pegar o comecinho de novo. Vou pegar sim. Obrigada, gente. Agradecemos. Nós que agradecemos. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Maria de Lourdes quer falar alguma coisa? Está super atenta, pode falar, só abre o áudio, tá no mundo. Agora achou. Então, aquele exemplo que vocês falaram antes, que numa terapia você pode sentir alguma coisa e numa aula que trabalha o corpo, você associar. Eu tive essa experiência. Numa terapia, uma descarga de energia muito grande, o terapeuta perguntou, onde dói no corpo? E eu fui para aquele ponto, era no queixo. Uhum. E aí ele fez um exercício comigo, e depois eu pude perceber que eu travo o queixo. Não foi em aula de yoga, mas foi num trabalho terapêutico também, que trabalha o corpo, foi na DEP. Aí eu pude perceber que eu travava aqui, e eu pude trabalhar isso. Não soltei totalmente, mas eu percebo quando prendo. É um ganho que a gente leva para a vida. Você pode ver qual era a emoção que estava guardada aqui?
Sim, era raiva. Raiva, muito bom. Muita É muito bom. A DEP, ela tem muito da base da bioenergética, né? Eu conheço um pouco também. E olha como é lindo isso, porque toda vez, provavelmente, que depois você viu no seu dia a dia seu maxilar preso, opa, tô com raiva desse fulano, tô com raiva daquilo. E aí, só de reconhecer isso, a gente já alivia. Porque a gente não precisa dizer para o outro que tá com raiva, mas se a gente reconhece, a gente consegue tomar posse e cuidar de nós. Então, o corpo, essa ponte corpo-terapia, ela é riquíssima. E hoje, eu fiz 4 anos de grupo de estudos de terapia corporal haitiana, e comecei o meu processo, o meu insight de me tornar psicoterapeuta veio num processo haitiano também de bioenergética, onde eu senti, é isso que eu vou fazer, tipo, pulou de dentro de mim. E desde então é uma das áreas que me apaixona muito. Mas hoje eu já começo a perceber a psicoterapia falada, quando a gente começa a trazer o corpo com um pouco mais de suavidade, a bioenergética, ela traz muita catarse, né? E por um bom tempo é necessário. Depois, a gente vai sutilizando essa forma de atuar. E isso é um processo muito gostoso de fazer, porque a gente começa a pegar pequenos momentos dessa emoção guardada. Então, eu acho o Reich maravilhoso, o Lowen, o John Pierracos, tal, por causa da estruturação que eles trouxeram. E hoje eu sempre convido, ainda mais trazendo a sutileza da espiritualidade, o conhecimento técnico unido ao corpo e ao emocional, uma forma de unir isso tudo para achar o ponto aonde isso está pegando. Então aí é outra conversa longa, mas te agradeço demais trazer esse exemplo. Porque eu vou complementar aqui, como vocês falaram, a gente não vai perder aquilo, pelo menos eu não perdi isso, eu não estou aqui atrás, mas eu já posso perceber. E quando eu percebo, eu já posso parar, respirar e ir procurar o que é. Uhum. É um ganho, é uma ferramenta. E quando você achar, que lidar, expressão de raiva é uma coisa que nós, na nossa, né, quando criança, fomos muito limitados. Via de regra, quem conseguiu expressar, expressou de um lugar de rebeldia. Muita gente se reprimiu da raiva, e tudo bem, faz parte também para não ferir o outro. Em algum momento, e aí a psicoterapia, eu sinto que consegue aprofundar além do que a bioenergética traz, ou, claro, a bioenergética também dá um grande auxílio, mas a psicoterapia, onde você talvez usa até a meditação, a concentração e esse aprofundamento, talvez você chegue com mais silêncio, você chega àquele núcleo. E quando o núcleo é tocado, sabe, dá um alívio que aquele registro não precisa mais. Mas é um caminho, e é maravilhoso o seu exemplo. Eu quero só complementando, né, esse exemplo, porque muitas vezes, né, o nosso corpo, ele vai dizendo, vai sinalizando algumas coisas, vai dizendo. E muitas vezes, quando vem as experiências, alguma situação, eu gosto muito de falar assim, que a situação que vem de fora é um espelho, para trazer para si, a gente olha para si naquele momento. Então, quando a gente percebe no corpo, às vezes, no caso, no maxilar, enfim, alguma outra dor física, o que está desencadeando? O que dentro de mim está querendo ser visto, né? Ou às vezes uma relação com familiares, amigos, relacionamento íntimo, enfim, por que desencadeia alguma coisa ali, né? É um espelho, e isso não é o outro que a gente vai mudar. Muitas vezes, claro, o outro tem o seu processo, mas a pessoa é o processo da pessoa também. Mas o que isso me incomoda? O que isso está despertando em mim? Quando a gente entende, eu estou com raiva, mas o que eu posso fazer para eu lidar com essa raiva? Porque descarregar no outro não vai resolver. Muitas vezes a gente vai lá, expõe para o outro, mas não é o caminho, porque às vezes a gente olhando para si o que é, a gente consegue até criar um diálogo externo com o outro, de forma que o outro até perceba porque às vezes está causando aquilo, que bate na gente, mas muitas vezes, na maior parte das vezes, é um processo mais interno. Por que isso toca em mim? Por que isso está incomodando em mim? E aí que a gente faz o autoconhecimento, começa a perceber, e aí aquilo, vou sentir, tá, mas eu vou aprender a lidar, eu vou reconhecer, ou então não vai chegar ao ponto, às vezes, de me travar, né, muitas vezes o físico trava a gente, às vezes a gente
cria uma resistência tão forte ali, um bloqueio tão forte que a gente trava, né, fisicamente, vem uma... A gente não precisa chegar a esse ponto. Eu falei, peraí, eu estou percebendo isso, vou olhar, vou acolher, e aí vou aprender a lidar. Aí pode acontecer várias vezes, mas não vai ter a mesma força de limitação que muitas vezes pode acontecer na nossa vida, quando a gente não olha para aquilo. Muito bom. Obrigado, Maria de Luz, pelo exemplo. Vivi abriu o vídeo e quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu consegui aqui um minutinho e foi muito engraçado, porque a Maria de Luz estava comentando e eu tenho a mesma situação dela, né? Eu tenho muita dor aqui. Nos últimos tempos eu comecei a sentir muito mais dor e eu estava até aqui pensando enquanto o Alva estava falando. Eu fiz um tratamento com uma dentista mesmo no final do ano passado, que me mostrou isso, assim, como o corpo guarda as emoções, né? Eu não tinha essa noção, assim, desse nível, né? E foi tudo isso que eu pude aprender, assim, tô aprendendo a lidar e tal, mas o que vocês falaram até disso fez muito sentido e eu fiquei aqui tentando encaixar, né? Como a gente guarda e a gente não percebe, e depois isso às vezes vem despertar, né, depois, e eu percebi nesse tratamento que eu queria mudar as coisas que estavam fora, que era até uma coisa que vocês estavam falando antes, e eu percebi que eu não tinha que mudar nada fora. Quem tinha que mudar era eu. Ainda não sei muito bem o que precisa, mas algumas coisas eu já achei, então a gente vai mexer. Mas só da gente, às vezes, ter esse conhecimento, até isso que vocês estão passando, já ajuda a gente a tentar entender um pouquinho melhor, né? Porque, lógico, a gente não sabe tudo, e é por isso que a gente está aqui, cada um aprendendo uma coisa. Mas a gente descobrindo de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo, né, montar tipo um quebra-cabeça, né? E acho que é só mais para complementar tudo isso que vocês estão falando mesmo, e para trazer o exemplo, que eu acho que é o mesmo exemplo dela, assim, a gente vai guardando. Eu achava que às vezes era um sentimento só também, tem um sentimento que você guarda aqui, e não, às vezes é várias coisas que você vai acumulando, enfim. E é isso que é interessante nessa abordagem mais profunda que eu digo, é que exige uma certa coragem, uma certa estabilidade do psicoterapeuta para falar assim, a gente vai descer, a gente vai aprofundar e tá tudo bem. Porque o que acontece? Tudo que está guardado tem núcleos dentro do nosso emocional. Uma das coisas que eu gosto muito é quando o paciente começa a entender que ele não tem um corpo só, tem no mínimo 4, né? Que o corpo físico tem as suas regras, o corpo emocional tem as suas regras também, que são bem diferentes. O mental tem outras regras e o espiritual tem outras. Então, só para dar um exemplo, como são regras mesmo. O emocional, ele é atemporal. Não importa o que aconteceu há 35 anos atrás, aquilo está ali e é presente para o corpo emocional. E aí, a vida vai trazer o tema do emocional que está disponível para ser olhado, que é algo que ficou guardado ali, congelado, preso, e que fala assim, você já está dando conta de olhar. Por isso eu vou criar uma crisezinha nessa área, para que você acorde de que você pode olhar para isso. Se a sua escolha for caminhar pela crise, que é um pouco do que a Evan falou, se você decide trabalhar isso antes, começa a fazer um trabalho de busca, às vezes você toca esse ponto de uma forma muito mais suave. Às vezes tem até uma dor, mas não tem um sofrimento. E aí você começa realmente a fazer uma reavaliação de como foi aquele sentimento ao longo da vida. Tem muitos pacientes que vêm e falam assim, nossa, controle, é um tema assim, nossa, tô achando que eu estou controlando muito, né? Aí você fala assim, e desde quando, depois de um pouco de conversa, depois de algumas sessões, desde quando você acha que você tem esse hábito de controlar? E a pessoa se dá conta de que foi a vida inteira. Isso tem uma causa, que aí a gente vai mergulhar. Mas até ali a pessoa não se dava conta de que aquilo não começou agora, não começou semana passada com o novo parceiro que começou agora e agora está controlando. Não, isso já está presente em várias áreas da vida. Então, eu gosto muito do tema relacionamentos, eu até fiz um canal, depois se vocês quiserem olhar, que chama União Homem-Mulher, mas o tema relacionamento é o que mais traz chave. Então, o corpo é um, que a Maria de Luz até falou, relacionamento íntimo amoroso é outro,
E, claro, tem outros temas, mas esses dois são chave. Daí, para quem tem filho, também filho é outra beleza, que traz, ele vai fundo, assim, ele tem um canal aberto, assim, ele já traz aquilo que você está precisando trabalhar, assim, sem dó nem pena. E você não pode nem reclamar, porque é uma criança, então se você está pegado, o problema está aqui, aí fica muito óbvio. Mas é isso, assim. Então, obrigado, Vivi, aí, pelo seu comentário. Sim, agradecemos também, já estamos quase já para concluir, vou fazer até passou de tanto. Vou fazer as minhas considerações finais, primeiramente agradecendo essa oportunidade, essa foi nosso primeiro, né, encontro, assim, eu e o Heitor, né, a gente está com esse projeto, né, de trabalhar, trazer vários temas também, de forma como uma conversa, uma roda de conversa, que a gente possa ter essa troca, e fazer as pessoas, e ajudar as pessoas nesse processo do despertar. Quando a gente começa a falar sobre algo, aquilo toca às vezes dentro de nós, e a gente percebe que é uma possibilidade, eu posso buscar um caminho, eu posso pensar em possibilidades, eu posso me cuidar, eu posso criar ferramentas para ter uma vida melhor, né? Que é para isso que eu gosto de falar, a gente veio para cá para ser feliz, né? Não para sofrer, né? O sofrimento, ele acontece, a dor, mas ficar nesse sofrimento é uma escolha, né? O quanto a gente consegue aprender com aquilo e aprender a lidar de forma muito mais leve, com as experiências, os desafios que a vida vai sempre trazer para nós, mas o quanto isso a gente vai trazer como um fardo ou como uma possibilidade de crescimento interno e de ressignificar muitas coisas que passaram, mas que a gente ainda fica carregando, é como se fosse uma mochila ali, pesada, fazendo com que a nossa vida se torne cada vez mais um fardo, e não e aí o convite que eu faço é ter essa leveza, né, e o processo é dentro, por mais que a gente pense N possibilidades fora, quanto mais a gente perceber que é dentro que começa a despertar, e que é possível, sim, a qualquer momento, a gente começar, nunca, como eu falei, nunca é tarde, e essa proposta de nós estarmos aqui juntos hoje, com vocês que estão assistindo aqui ao vivo, e todos vocês que vão assistir depois, já agradeço também por estarem juntos aí nesse convite, né, de sermos felizes, né, através das nossas escolhas. Eu também quero agradecer muito quem veio, depois quem vai assistir. Quem assistir depois, comenta, que a gente adora saber se isso fez sentido, né, até para a gente se melhorar, para a gente fazer, tá mais alinhado com o que é necessário para vocês. Para mim é uma alegria muito grande esse compartilhar, esse poder falar desse assunto que eu gosto tanto. E é isso, o convite, eu acho que o que fica para mim é sempre assim, não tem hora para começar. Você fala, mas eu nunca fiz terapia, vou fazer um negócio profundo. Não precisa se preocupar com isso, que é assim, comece, dê o passo, e lentamente a gente vai descobrir o gosto pela profundidade. A gente gosta rapidinho, viu? Eu já aviso, a gente às vezes tem uma resistência assim, não, isso é profundo demais, deu uma pegadinha profunda, ela fala, nossa, isso aqui acelera muito a minha vida, eu vou ficar perdendo tempo ali na superficialidade, não, vamos aprofundar, e cada um vai dentro do seu passo. Então, sempre é hora de começar, não tem idade ninguém é velho demais, nem novo demais para começar. Se tocou, se quer conversar mais, até tirar alguma dúvida, comenta aqui, a gente vai deixar também nossos contatos nos comentários, porque assim, olha, vocês falaram um negócio, não entendi bem, eu acho que até tem a ver comigo, mas não captei. Entre em contato, a gente conversa um pouco, vai ser um prazer. Tá bom, gente? Então, super obrigado por vocês terem participado aqui ao vivo. Obrigada a vocês. Todo mundo. Agradecemos e nos vemos aí em breve. Em breve. Vou parar aqui a gravação. Muito